Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre e hoje é dia de falar sobre as minhas melhores leituras de 2024. Então, foi um ano um pouco difícil para poder eu fechar essa lista de melhores, né, das 10 melhores leituras, porque eu não tive tantos livros 5 estrelas assim, tá? Durante o ano de 2024, mas consegui, fechei. Ainda estou aqui com 2 menções honrosas, então eu acho que de qualquer forma foi um saldo positivo, foi um bom saldo de leituras e eu já estou super ansiosa para falar a vocês cada um deles. E eu vou começar pelas 2 menções honrosas e depois do 10º até o primeiro lugar, que é a minha melhor leitura de 2024. Eu quero também já pedir a vocês que me contem aqui nos comentários qual foi a sua melhor leitura de 2024 e também utiliza a ferramenta de hypar, porque isso ajuda muito ao YouTube meio que entregar esse conteúdo a mais pessoas. Vou começar essa sessão de menções honrosas com esse mangá, que é o Solanin, que foi indicado pela Paty. Inclusive, em breve, acredito que em janeiro, deve sair para vocês o vídeo que eu vou falar um pouco melhor, um pouco mais sobre a minha experiência de leitura, tá, com esse mangá. E esse mangá, ele é, assim, é um mangá que vai ter um retrato, né, ele vai ali pegar um pedaço, vamos dizer assim, da vida de alguns jovens. Eles estão ali meio que naquela fase de saindo da faculdade, entrando no mercado de trabalho, tá ali bem naquele começo, vamos dizer assim, de entrar no mercado de trabalho, entrar num CLT, e acaba sendo um livro, né, muito reflexivo, pelo que eu soube e eu já vi a Paty contando. Esse mangaka, né, esse autor, ele vai ter essa característica, tá, de representar mesmo uma fatia, vamos dizer assim, da vida dos personagens e também vai meio que ter essa pegada bem reflexiva que vai mesmo fazer a gente se questionar, fazer vários questionamentos sobre a nossa vida, sobre qual a marca que queremos deixar no mundo mesmo, sabe? E esse mangá, ele foi uma leitura um pouco difícil. Foi uma leitura que me deixou bem, assim, emotiva, me tocou bastante. Eu li ele super rápido, porque eu fiquei muito curiosa. Esse daqui é o volume único, mas ele foi lançado originalmente, né, em 2 tomos, em 2 volumes. E eu, assim, gostei muito de acompanhar todos esses personagens. Gostei muito de acompanhar até mesmo o crescimento desses personagens. E com certeza foi uma indicação, assim, muito, muito boa da Paty. Eu não cheguei a dar 5 estrelas, eu não cheguei a favoritar, mas foi aquela leitura que de qualquer forma deixou uma marca pra mim e me deixou sim bastante reflexiva. E fica aqui nas menções honrosas de 2024. Outra menção honrosa é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Sim, finalmente eu consegui ler esse livro. Finalmente desencalhei esse livro que já estava aqui na minha estante desde 2021. E em 2021, esse daqui foi meu primeiro livro da Dark Side comprado. Vocês sabem, né, da minha pequena coleção que eu tenho aqui já, de livros da Dark Side. E esse livro eu acho ele muito, muito, muito bonito, né? Ele tem essa parte aqui de glitter na capa. E eu acabava adiando demais essa leitura, porque justamente eu tinha medo de fazer essa leitura e essa leitura não ser boa. Mas a Lily, do canal Li Perto-se, ela acabou indicando, né, esse livro para poder eu fazer a leitura. E aqui nesse livro vamos acompanhar o dia a dia dessa nave, que é multiespécie, tá? Então é uma nave que vai ter indivíduos ali, vai ter personagens de diversas espécies. Ela é uma nave que vai perfurar, no caso, o espaço para poder criar estradas, esses túneis que vão ligar, né, uma região a outra no espaço. E foi, assim, uma leitura que eu gostei muito, porque ela é muito leve. É uma leitura que acaba sendo, assim, fluida.
que você vai fazendo a leitura ali e vai conhecendo cada um dos personagens, e vai conhecendo esse universo aqui dentro, né, criado por essa autora, que simplesmente assim, eu fiquei muito encantada, quero sim ler os outros, né, esse daqui faz parte de uma tetralogia, e tô bem ansiosa para fazer a leitura, né, dos outros livros. Mas eu preciso deixar aqui registrado que eu não gostei da edição, tá? A edição, ela é muito apertada. Deixa eu tentar mostrar aqui a vocês. Ela é muito apertadinha. E acaba que esse livro, ele tem ali por volta das 350 páginas, se eu não estou enganada. E é um pouco menos de 350, tá? É ali por volta das 340 páginas. E ele poderia ser um livro de 400, acredito, 450 páginas tranquilamente. Porque é um livro que acaba que você demora um pouco mais para poder conseguir fazer a leitura. E eu não vou mentir que isso me deu uma atrapalhada. Mas mesmo assim foi um livro assim que eu amei, eu adorei acompanhar. E ele se classificaria ali um pouco como cozy sci-fi, né? Que seria um sci-fi um pouco mais leve. Porém, eu acho que como esse universo ele é tão rico, tão grande, com tantas espécies, com tantas raças, que eu acabei tendo um pouquinho de dificuldade em relação a isso, a entender mesmo toda a dimensão e todos os personagens que a autora ela construiu e colocou aqui dentro. E por conta disso, eu acho que esses termos, os nomes dessas raças, tira um pouco essa parte do cozy, pelo menos para mim, tá? Mas, de qualquer forma, foi uma leitura excelente. Já estou super ansiosa para dar continuidade. E eu dei 4 estrelas e meio para esse livro, tá? Então, assim, foi uma leitura muito, muito boa. E deixo aqui a minha menção honrosa, que foi por muito, muito pouco que esse livro não entrou no meu top 10. E vamos lá para o meu top 10. Em 10º lugar, eu também vou trazer outra HQ, né? E essa daqui eu acho que na realidade é uma graphic novel, tá? Que é o Corpo Público. Esse daqui eu ganhei de presente da Lu, de aniversário. Ela é muito, muito, muito bonita, tá? Ele tem todos esses tons, né? De azul, como se fosse um bege em algumas páginas também, e o vermelho. E eu simplesmente fiquei encantada com essa história e como a autora, ela conseguiu transmitir toda essa dureza, sabe? Toda essa questão mesmo de ser mulher e ter outras pessoas meio que dando pitaco e querendo, né, ser donos dos nossos corpos. Então, eu fiz essa leitura ali bem no mês do meu aniversário, em junho, e a gente tava lendo no clube o Conto da Aya. Então, acabou que, assim, casou muito, muito certo com o momento e foi uma leitura que ela me marcou muito. E eu fiquei ainda, assim, até hoje eu ainda fico pensando bastante sobre todas as frases e todas as situações que a autora colocou aqui dentro. E é algo que, assim, a gente vê o tempo todo, sabe? De pessoas na própria internet, a gente lê muitas das coisas que tá, né, nessa graphic novel nos comentários de várias postagens, sabe? De mulheres, né? Aqui nas redes. E por conta disso eu acabei que, assim, foi uma leitura que ela me marcou bastante. E quando eu olho para o meu ano, eu noto, né, que esse livro, essa graphic novel, ela é algo que me marcou e é algo que eu indico demais, tá? Principalmente se você é mulher, fazer essa leitura, eu acho assim que com certeza vai te tocar de alguma forma e com certeza você vai gostar. Em 9º lugar, é o único e-book dessa lista, que eu tô aqui com uma pilha gigante de só livros físicos pra falar, né, com vocês. E é o livro Cafés e Lendas. Esse livro até eu tava me questionando um pouco se ele entraria ou não. Mas quando eu me lembro, eu sento pra pensar
sobre essa leitura é algo que com certeza super me marcou. E foi uma leitura que, assim, ela deixou aquele quentinho no coração. Foi uma leitura que com certeza eu indico para todo mundo que gosta de fantasia, que gosta daquela leitura um pouquinho mais leve. Ela é uma leitura que, assim, até hoje, se eu penso nesse livro, eu vou pensar em café, em bolinho de canela, em biscoito, sabe? Foi uma leitura mesmo que eu conseguia praticamente sentir o cheiro do café enquanto eu estava lendo esse livro. E eu simplesmente fiquei apaixonada e encantada. E esse livro veio num momento, né? Eu fiz a leitura desse livro num momento que eu tava bem precisada mesmo de uma coisa um pouco mais leve, uma coisa que fosse assim bem aconchegante, um abraço, sabe, em formato de livro. E eu acho que é algo que define esse gênero e é algo que define esse livro. E eu, assim, simplesmente fiquei apaixonada por cada um dos personagens. Tem personagens aqui nesse livro que praticamente não tem fala no livro. E mesmo assim, ganhou meu coração, ganhou um espaço, sabe? Assim, na minha memória, né? Ele entrou na tag dos 50% em diversas categorias. Porque justamente isso, eu acho que foram os personagens que mais me marcaram dentro desse primeiro semestre, principalmente. Então, com certeza, esse livro estaria aqui. E para você que não conhece a história desse livro, aqui vamos acompanhar uma orc que ela era mercenária, tá? Ela ganhava dinheiro para poder fazer alguns serviços não tão, assim, lícitos. E ela abandona essa vida, né, desses serviços e abre uma cafeteria, tá? E a gente vai mesmo acompanhar essa primeira cafeteria dessa região, desse local, ela construindo a sua cafeteria simplesmente do zero. E assim, é simplesmente um quentinho no coração e você sente o cheiro do café torrado lendo esse livro e eu simplesmente indico muito, muito, muito essa leitura. Em oitavo lugar, um nacional, tá? Eu li bastante nacional esse ano e esse foi um que, assim, é meu queridinho. É uma trilogia e vai entrar aqui o volume 2, que foi o livro, né, que eu fiz a leitura esse ano, em 2024. Eu já estou super, super ansiosa para o lançamento do terceiro livro. O Oliver, ele falou que vai lançar no ano que vem, então assim, eu tô muito, muito ansiosa. É um livro que eu já cansei de panfletar pra vocês. É um livro que eu vivo falando sobre ele lá no clube, pra todo mundo, porque é uma leitura, assim, que pra mim, ela agrada bastante, assim, diversas pessoas, porque tem um toque do horror, com esse clã de vampiros sanguinários. Tem o toque de fantasia, né? Porque estamos falando de vampiros, estamos falando de uma personagem tendo visões, então tem sim um toque fantástico, mas também tem o toque de ficção histórica, porque aqui vamos ter sim sendo retratada vários momentos da história e principalmente falando do primeiro volume, vamos ter bastante da Segunda Guerra Mundial. Então, é uma história pra mim muito completinha, é um livro que ele é apresentado pra gente em 3, né, atos. Esse daqui seria o ato da revelação, então a gente tem muitos segredos, muitos detalhes sendo desenvolvido nesse segundo volume. E assim, eu tô simplesmente encantada, apaixonada cada vez mais pela escrita do Oliver. Eu também fiz a leitura de um conto que tá disponível lá na Amazon, que é o Eivor, e é de um dos personagens dessa série, né, do Vampiro Gênesis. E simplesmente assim, tudo que o Oliver escrever, eu vou querer ler, porque eu amo a forma como ele entrega pra gente algo extremamente fluido e bem construído. Então eu sou apaixonada por essa série e em oitavo lugar tem aqui Vampiro Gênesis volume 2. Em sétimo lugar, minha primeira leitura de 2024, que é a Entrega Expressas da Kiki. Essa daqui foi uma leitura que eu fiz em um dia.
essa edição, né, esse livro, eu ganhei ele de amigo secreto da Lari, que, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande daqui de Pernambuco. E é um livro todo ilustrado, tá? Nesses tons, né, de azul e vermelho. E eu simplesmente sou apaixonada por essa história. Ela é aquela história também bem cozy fantasy, que é dá aquele quentinho no coração, tá? Vamos acompanhar a Kiki, que é uma bruxa. E dentro dessa realidade, né, dentro desse universo, as bruxas aqui, quando completam uma certa idade, elas precisam meio que sair para ficar em algumas cidades por um tempo, oferecendo o seu trabalho, oferecendo algo, né, que é de uma bruxa para aquela cidade. A Kiki, ela não é muito boa em nenhuma atividade que, por exemplo, a mãe dela é. A mãe dela é muito boa em porções, então na cidade que a Kiki nasceu, que a mãe dela mora, ela faz essas poções para os moradores, para os residentes, mas a Kiki não. A Kiki, ela não é muito boa em nada específico de bruxa, a não ser voar. Então, ela vai para essa cidade, que é uma cidade ali à beira do mar, grande, e vai oferecer os seus serviços de entrega na sua vassoura. Então a gente vai acompanhar mesmo todo esse desenvolvimento da Kiki, vai acompanhar esse amadurecimento da personagem, vai acompanhar também essa relação dela com cada um dos moradores da cidade. E foi assim uma leitura muito gostosinha, que ela me marcou demais. E eu preciso falar que eu já tô ansiosa, inclusive, para poder fazer uma releitura, porque é um livro que com certeza ele é muito rapidinho de ler. E, novamente, para quem gosta de uma cozy fantasy, tá aqui um livro que eu super, super indico. Em sexto lugar, quase no top 5, e inclusive esse livro do sexto lugar eu acabei hoje, tá? Eu tava só esperando acabar esse livro pra poder gravar esse vídeo, porque eu sabia que esse livro ia entrar no top 10, que é Krampus. Sim, eu fiz a leitura desse livro, consegui, quase que não sai, mas eu consegui fazer a leitura de Krampus. E foi um livro, assim, que ele me ganhou demais, porque eu não tinha tanta expectativa, tá? E foi uma leitura, assim, que eu fiz relativamente rápida. É uma leitura que eu achei bem fluida. É um livro que eu gostei muito da escrita do autor. Me deixou, inclusive, muito ansiosa para ler um outro livro, que, inclusive, foi lançado recentemente. Vou deixar a capa por aqui, tá? Pra vocês verem. E eu adorei simplesmente a escrita e a construção e a bagagem que o autor ele mostra ter dentro dessa história, porque esse livro a gente vai acompanhar o Krampus, né, que tem essa mitologia que seria, vamos dizer assim, como um Papai Noel meio que do mal, que castiga, né, as crianças, que é como se fosse um deus pagão. E eu fiquei bem encantada com toda a mitologia que ele envolve, até mesmo com essa história do próprio Krampus, mas ele mistura bastante aqui com mitologia nórdica. Me lembrou até um pouco o livro No Coração da Bruxa. E foi outra leitura que, assim, simplesmente eu amei e entrou no meu top 10, eu acho que de 2022, se eu não estou enganada. E esse daqui foi um livro que ele, assim, ganhou meu coração. Eu fiquei muito encantada com toda a história, toda a construção. Gostei dos personagens, gostei do desenvolver da história. Em momento nenhum eu achei que esse livro, ele caiu o ritmo. Ele, a todo momento a gente tava ali conhecendo coisas novas. A gente tava conhecendo uma parte da mitologia que deixava a gente encantado, deixava a gente desse jeito, assim, bem imerso na leitura. E eu gostei muito, principalmente de fazer essa leitura agora, na época de Natal. Então, eu super indico, tá? Pra quem gosta de mitologia nórdica, não é um livro que vai dar medo, não, de jeito nenhum. Ele tem, sim, uma parte um pouco mais sanguinolenta da coisa, mas também não é o livro inteiro, tá? Tem pequenos momentos ali que vai ter um pouco de sangue, mas não é um livro que dá medo, não é um livro de jeito nenhum sobre isso. Ele é um livro também que vai falar um pouquinho ali, principalmente no final, tá?
sobre algumas coisas religiosas. Porém, de jeito nenhum eu acredito que vai incomodar, porque o intuito do livro é falar sobre essa crença pagã, tá? Então eu gostei bastante, gostei de como é que ele retrata o Papai Noel, de ali também no final tem uma menção, vamos dizer assim, religiosa ao próprio Papai Noel. E eu gostei bastante do livro, indico muito, apesar dele ser bem grande, tá? Eu achei que eu li muito rápido. Então, o tamanho desse livro me assustava muito e eu ficava adiando essa leitura, mas finalmente veio aí. Esse daqui eu tô fazendo a leitura, né? Eu concluí, mas eu tô lendo junto com a Ione. E já estou assim super ansiosa para saber o que é que a Ione vai achar, o que é que ela tá achando sobre essa leitura, e com certeza eu vou trocar figurinhas com ela e tô super ansiosa. Entrando agora no top 5, em quinto lugar, o livro Dolores Claiborne, tá? Do Stephen King. E lógico que não poderia deixar de ter um King aqui nessa lista. Vocês sabem que geralmente eu não coloco mais de um livro do mesmo autor. Então, esse daqui estaria representando todos os livros do King, né, que eu gostei, que li esse ano. E teve também Cujo, que eu li e gostei bastante, mas eu acho que de fato não entraria nesse top, tá? De qualquer forma, mesmo eu repetindo autores. Eu acho que esse top tá bem assim, redondinho. E esse daqui foi um livro que ele me ganhou muito. É um livro que ele é em capítulo único, então ele é um livro que quase deixa a gente sem ar, porque a nossa protagonista, Dolores, ela tá ali fazendo um relato policial, então ela tá dando, né, o seu relato, dando a sua entrevista aos detetives. E ela não para de falar, tá? A gente começa com ela falando, contando a sua história e até o final do livro. Então, a gente fica meio que sem ar e com sede junto com a personagem, sabe? Porque parece que o personagem, ela tá contando aquela história sem respirar. E isso é algo que eu gosto demais nos livros do King, porque ele me deixa com essa sensação física durante as leituras. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto no autor e que me faz querer ler mais livros do autor e me faz gostar tanto desse autor, sabe? São essas sensações físicas, é tudo mesmo que ele me faz sentir com a história, e aqui não foi diferente. Eu me apaixonei com a protagonista, eu me apaixonei pela história, sabe, da personagem. Eu me apaixonei pela forma que ela defende seus ideais, que ela defende os seus, que ela defende os filhos. Então isso foi assim, foi muito, muito bom. Esse livro ele era publicado anteriormente como Eclipse Total. E o eclipse vai estar ali presente, mas é de uma forma bem assim, só citada praticamente. Então eu acho que a mudança de nome super encaixou. E esse mesmo eclipse a gente também vai ter em Jogo Perigoso. Então eu fiquei bastante com curiosidade, tá? De fazer a leitura de Jogo Perigoso para poder ver também uma outra mulher que passou, né, por esse mesmo eclipse ali. E tô bem ansiosa e curiosa para fazer a leitura de Jogo Perigoso. E com certeza, para quem gosta do King, eu deixo aqui a minha indicação, porque foi um livro que eu adorei essa protagonista. Ah, esse livro daqui também, tá? Eu ganhei de aniversário esse ano, já desencalhei. Esse daqui eu ganhei da Gleice. E assim, foi muito, muito especial ter ganho esse livro, porque eu tava super ansiosa para poder fazer essa leitura. Em quarto lugar, vamos para outro nacional, que é o livro Garras, da autora Liz Vilas Boas. E foi um livro, assim, que foi muito, muito saboroso de fazer a leitura. Foi um livro que eu recebi da autora, junto com uma camiseta linda. E eu simplesmente só tenho a agradecer pela oportunidade de ter feito essa leitura. E tô muito ansiosa, inclusive, já para reler esse livro, tá? Porque ele vai ser o nosso livro viajante. Então todo o clube, né, o Catarse, vai fazer a leitura desse livro.
e provavelmente em algum momento também vai entrar como leitura do clube, porque teremos um encontro, um debate com a Liz lá no clube. Então eu tô muito, muito empolgada de espalhar a palavra da Diana, tá? Aqui somos cadelinhas da Diana. E falando um pouquinho a vocês sobre essa história, sobre esse livro. E aqui vamos acompanhar a Diana, tá? Que ela tem um pouco de magia, ela é uma bruxa que simplesmente entra em um bar de lobisomens e compra um marido lobisomem, tá? Ela oferece lá uma quantia bem significante de dinheiro e acaba comprando o Edgar como marido. E a gente vai ter ali aquele sabor de romance. Vamos ter sim um pouco de hot aqui dentro desse livro. Vamos ter também toda essa construção desse universo mágico, tá? A Liz, ela criou um universo bem inspirado no Rio de Janeiro, ali dos anos 1920, mais ou menos. E então a gente vai ter essa beleza das festas, vamos ter também a beleza das roupas. E a Diana, ela procura esse marido para fazer uma vingança. Então ela vai se vingar da família dela, que simplesmente assim, ela sofreu muito na mão, né, dos familiares. E a gente vai ver como a Diana é forte, a gente vai ver a evolução dessa personagem, a gente vai ver esse casal, assim, incrível. E simplesmente quarto lugar do meu ano, porque foi uma leitura que me ganhou muito, me marcou demais, e eu deixo aqui a minha indicação, tá? Quem gosta de romantasia, precisa ler Garras. E agora, entrando no top 3, tá? Foi bem difícil na realidade, porque eu fiquei com muita dúvida se Garras entraria no top 3, quais seriam os livros do top 3, eu fiquei com bastante dúvida. Mas bora lá, em terceiro lugar, esse querido aqui, que é A Última Casa da Rua Needles, tá? É um livro favoritado, foi 5 estrelas, foi favoritado, foi leitura do clube. E esse livro, ele chegou no momento que eu tava com uma ressaca literária bem grande. Eu não tava conseguindo fazer muitas leituras. E minha vida tava simplesmente um caos, tá? Nesse momento dessa leitura. E o pessoal do clube foi falando que o livro era muito confuso, foi falando que não tava entendendo nada. E quando eu peguei esse querido, eu simplesmente peguei o plot relativamente no começo do livro. E foi muito gostoso, eu acho que como a minha vida tava um caos, esse livro, eu ter pego o caos, eu ter desvendado o caos que é esse querido, foi uma sensação muito boa e simplesmente assim me marcou bastante. Eu vi hoje que inclusive já está para lançar ou está aí nesse momento que esse vídeo sair, eu não sei se já vai ter aberto a pré-venda, de um outro livro dessa querida, dessa autora, e eu já estou super ansiosa, tá? Para fazer a leitura, porque foi assim, a escrita da autora foi muito boa. E a única coisa mesmo que eu tenho pra falar é que leiam esse livro sem saber de nada, tá? Porque a experiência de leitura é pra ser dessa forma, é pra você ficar confuso e é pra quando você desvendar tudo, tudo vai encaixar. Tudo vai estar na sua cara o tempo todo, só você não viu, tá? E também esse livro, ele é vendido como livro de terror, tá? Eu não acho. Eu acho que ele é um livro de suspense. Então eu deixo aqui também esse adendo, que esse livro daqui é um livro de suspense psicológico. E em segundo lugar, outro livro favoritado, tá? Que é Divinos Rivais. Esse livro daqui eu fiquei com bastante dúvida também em qual posição ele estaria. Mas eu fui rever até o meu vlog. Vou deixar aqui linkado nos cards. E eu fiquei tão em êxtase quando eu fiz essa leitura. Eu fiquei por tanto tempo desejando saber ler inglês para poder eu conseguir pegar logo o segundo volume e fazer a leitura, que ele precisava estar aqui em segundo lugar, tá? Ele é mais uma romantasia, então assim, eu estou muito na vibe, muito na fase romantasia. E esse livro a gente vai ter essa questão das cartas, a gente vai acompanhar essa protagonista que é a Iris, e ela trabalha numa redação de jornal e ela vai acabar indo parar na guerra,
que é uma guerra entre deuses que acontece aqui nesse livro, e ela vai estar lá na linha de frente dando o seu relato, fazendo, né, ali a descrição daquela guerra para escrever e publicar em um jornal. E foi um livro que o toque de magia, ele é um pouco sutil, tá? É um toque de fantasia mais sutil. A gente vai ter mesmo essa questão um pouco mais da guerra sendo retratada, a gente vai ter os personagens, a gente vai ter a construção dos personagens, o amadurecimento dos personagens e, óbvio, né, um casal pra chamar de nosso. E eu já fui pra essa leitura muito esperando isso. Eu já fui pra essa leitura esperando, assim, quem é o meu casal, sabe? E eu acho que como eu tava com as expectativas muito atreladas, eu já sabia que ia ter bastante romance. Eu acabei me apaixonando, tá? Por essa protagonista, por essa história, por todo o desenvolvimento. Foi um livro que foi eita atrás de eita, bomba atrás de bomba. E eu fiquei encantada e eu ainda lembro com muito carinho para esse primeiro volume. O segundo volume eu não gostei tanto quanto esse primeiro, tá? Mas de qualquer forma eu acho que foi uma boa duologia. Foi uma duologia que pelo menos assim eu gostei, que marcou o meu ano. E com certeza eu deixo aqui em segundo lugar o Divinos Rivais. E essa edição que é simplesmente belíssima, tá? Esse daqui eu comprei em pré-venda, então ainda tem a Eco Bag, que é simplesmente linda. E Divinos Rivais, favoritado, entrou aqui em segundo lugar no meu top 10. E agora em primeiríssimo lugar. Primeiro lugar do top 10. Primeiro lugar das minhas leituras de 2024. Sim, A Última Contadora de Histórias. Esse livro daqui foi uma leitura extra do clube, então a gente fez a leitura junto com o clube. Foi assim uma experiência muito gostosa fazer essa leitura com o pessoal do clube. Foi assim, esse livro, ele me deu um quentinho no coração por falar de livro, sabe? Ele é um livro que vai ter, né, essa paixão pelos livros sendo retratada, essa paixão por não deixar as histórias morrerem, por passar essas histórias de geração em geração, de pessoa para pessoa. E eu acho que isso foi o que mais ficou para mim e foi o que mais me tocou, sabe? Foi, cara, eu também venho aqui da internet, falo sobre livros, eu incentivo as pessoas a lerem. Então, assim, eu acho que foi isso que mais me tocou dentro, né, dessa história, dentro dessa experiência de leitura. Mas o enredo do livro, a história do livro também é muito gostosinha, é muito boa, tá? Vamos acompanhar a nossa protagonista, que é a Petra, e ela tem ali uma descendência latina sendo retratada também. Vai ter a abuela, que é a avó dela, que vai passar para ela esse amor pelas histórias, de contar essas histórias. E vamos ter uma terra devastada, tá? Tá vindo lá acho que um cometa, um meteoro que vai destruir a Terra. E alguns humanos, né, algumas pessoas foram selecionadas, foram escolhidas para viver em uma nave e depois habitar um outro planeta. E a gente vai acompanhar essa chegada de Petra a esse novo planeta e todo o desenvolver. Vai ter ali também um pouco um toque de distopia, de um governo um pouco totalitário. E assim, realmente eu consigo lembrar de cada detalhe, eu consigo lembrar dos momentos que me emocionaram dentro dessa história. Então foi assim uma leitura que eu simplesmente comprei meio que pela capa e por saber que ele era um sci-fi. E eu simplesmente assim não me arrependo, tá? Foi uma leitura excelente, a edição é bonita e tá aqui o meu top 1 e a minha melhor leitura de 2024. Então é isso, esse foi um ano de leituras medianas, mas esses 12 livros, né, que eu falei aqui a vocês, são livros assim que me marcaram muito, foram livros que eu simplesmente amei fazer a leitura. E quero saber
Conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, se você favoritou algum desses livros e também me conta qual foi a sua melhor leitura de 2024. Vou deixar também aqui um agradecimento em especial ao pessoal do clube, ao pessoal do Catarse, aos apoiadores que apoiam o meu trabalho. Dessa forma me faz continuar falando sobre livros aqui. E esse é o nosso último vídeo de 2024. Então também quero deixar aqui um abraço em cada um de vocês. Um feliz Ano Novo, um Feliz Natal. Vocês vão estar vendo esse vídeo um pouquinho depois do Natal, mas eu deixo aqui o meu Feliz Natal para você, para sua família, e que 2025 seja simplesmente incrível e maravilhoso, tá? Muito obrigado por ter passado esse ano de 2024 comigo e te espero no próximo vídeo em 2025, tá? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.